Oi, Garcia, boa tarde para você, boa tarde para vocês de casa. Garcia, eu vou conversar então com o secretário de Saúde, o Jackson Machado, para saber dele se esses números, né, aumento na taxa de ocupação de enfermarias, aumento na taxa de ocupação de UTIs e também o aumento na taxa de transmissão da Covid, se esses números, depois de um período de, digamos assim, uma certa tranquilidade, se esses números voltam a preocupar. Secretário, boa tarde para o senhor. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Na verdade, esses números trazem uma certa preocupação, mas não há como se ter certeza nesse momento que eles são absolutamente devidos à Covid. Porque como o resultado do exame não é imediato e os quadros clínicos são muito semelhantes, muitas vezes a pessoa é internada com uma suspeita de Covid e quando o resultado sai, o diagnóstico é descartado. Então pode ser que um grande percentual de pessoas que estejam rotuladas, entre aspas, como Covid, e estejam internadas em leitos Covid, na verdade, possam tratar-se de casos de influenza. Correto. Secretário, em janeiro desse ano, aliás, do ano passado, 2021, a capital dispunha de 3.888 leitos. Agora, em janeiro de 2022, são 1.334 leitos. A prefeitura, ela planeja, diante da necessidade, da demanda que aumentou muito, aumentar também o número, reforçar o número de leitos, disponibilizar mais leitos? Olha, quando nós temos uma demanda grande de leitos de internação por outras razões, não há por que se manter desocupados leitos para Covid, sendo que pessoas com traumas, com infartos, etc., possam estar aguardando por esses leitos. Então, essa movimentação de leitos em direção à Covid, para atender pacientes com Covid, ou em direção a outras doenças, é uma rotina da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, a gente monitora esses valores constantemente, esses índices, mas eu queria lembrar que o grande indicador de importância para nós é o matriciamento de risco, que leva em consideração aqueles 6 fatores, né? A taxa de transmissão do vírus, a taxa de letalidade, a taxa de mortalidade, as tendências dessas taxas e o percentual de vacinados. E hoje a taxa de o matriciamento de risco encontra-se em 89%. Então esse é um dado para nós muito mais fidedigno do que essas taxas que a gente usava antigamente. Mas o que esse dado, então, ele representa? O que ele diz para a Secretaria? Ele nos diz que, embora possa estar acontecendo um aumento do número de casos, esses casos não têm gravidade para nos preocupar. Mas estamos monitorando, caso seja necessário, faremos sim a abertura de leitos para Covid. Tá. É cedo, então, para dizer, diante, né, disso que o senhor está explicando para o nosso telespectador, é cedo ainda, então, para a gente voltar a pensar em restrição de circulação, esse tipo de decisão? Essa decisão de restringir atividades não passa pela cabeça minha, de qualquer um dos membros do comitê ou do prefeito Calil nesse momento. Nós temos absoluta tranquilidade, mesmo porque a maioria desses pacientes estão apresentando quadros clínicos leves, né? Então, embora haja um aumento da demanda por leitos de UTI, a grande maioria não traz essa implicação. Então, a gente está muito tranquilo, sabendo que no mundo todo a história é de que os pacientes que têm, por exemplo, Covid pela cepa Ômicron, não tem quadros tão graves quanto eram pela cepa Delta. Correto. Secretário, essa semana a Prefeitura iniciou uma mudança no horário de funcionamento dos centros de saúde para atender a demanda, né? Passando de 7 da manhã para 10 horas da noite, não é isso? Eu gostaria de saber se, diante ainda da demanda que ainda não diminuiu, né? Não são só casos de Covid, como o senhor mesmo disse, que são casos de influenza, casos de trauma. A Prefeitura, ela tem algum outro planejamento para tentar diminuir, né, o tempo de espera dos pacientes? Olha, o nosso dado é de que das pessoas que estão aguardando consulta na UPA, nas UPAs, né, 75,1%, na verdade, poderiam estar sendo atendidos em unidades de saúde básica. Nós sabemos que as UPAs são pronto-socorros, né, são para atender casos graves. E no dia 27, as UPAs atenderam 3.553 pessoas, quando a média diária é em torno de 2.000. Dessas 3.553 pessoas, 894 tinham que estar na UPA, as outras podiam estar em centro de saúde.
Daí partiu a ideia de se abrir esses 9 centros de saúde em cada região e novas medidas podem vir a ser tomadas caso necessário. Nós temos que ter muito cuidado para não abrir de menos e nem para abrir de mais e deixar a gente ociosa, né? Então esse cuidado a gente tem e monitora todos os dias. Sobre os casos de influenza combinados com Covid, né, a chamada flurona, a prefeitura monitora algum caso? Existe algum caso suspeito? Olha, é muito possível que estejam acontecendo inúmeros casos desse tipo na cidade. Mas como não se faz diagnóstico do perfil viral, a gente faz teste para corona, né? Alguns poucos são encaminhados para a FUNED para fazer a tipagem do agente. Mas o agente que mais circula hoje e que causa o maior número de casos não é nem influenza e nem o corona, é o vírus sincicial respiratório, que é um agente que já está aí circulando há muitos anos, né? E é uma das grandes causas de doenças respiratórias. Correto. Secretário, acho que vale a gente reforçar também, Garcia, a questão da vacinação, né? Para quem não tomou a terceira dose, para quem não tomou a segunda e para quem ainda não tomou nenhuma das doses. Acho que é importante a gente orientar as pessoas, né, secretário, sobre a importância da vacinação contra a Covid e contra a influenza. Sem dúvida alguma, nós sabemos que a atual vacina de influenza não pega essa cepa Darwin, que veio da Austrália, mas ela protege contra todas as outras cepas de influenza, então é muito importante que as pessoas se vacinem. E nós sabemos que as pessoas vacinadas para a Covid têm uma chance muito menor de apresentar quadros clínicos graves e de, por exemplo, ir para o CTI. Então é muito importante que o esquema vacinal esteja completo. Ok. Secretário, para a gente encerrar, o Garcia Júnior quer fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou retransmitir a pergunta. Pois não, Garcia? Eu tenho um monte de pergunta para fazer para o secretário. Ele sempre foi muito gentil em nos atender e em esclarecer a população de Belo Horizonte. Primeiro, essa informação que está na nossa tela aí é uma informação importante demais, Rodrigo. Você não tem um retorno de imagem, mas eu te falo. 81% dos pacientes internados com Covid na capital não se vacinaram contra a doença e 60% tomaram só uma dose. Confirma essa informação com o secretário, por favor, Rodrigo. Tá, secretário, o Garcia está dizendo que ele tem um dado de que 81% das pessoas internadas com Covid não tomaram nenhuma dose da vacina e 60%, em torno de 60%, tomaram apenas uma dose. Esses dados reforçam a importância da vacinação? O senhor confirma esses dados? Não há dúvida alguma que esses dados são muito importantes, mas nós temos que lembrar que esses dados são referentes aos dados de 26 de novembro. Depois que o site do Ministério foi hackeado, a gente não tem uma atualização muito precisa dos dados vacinais. Então esse é um dado antigo, mas ele sem dúvida alguma reforça a necessidade de se completar o sistema vacinal. Mais alguma pergunta, Garcia? Eu tenho mais um monte. De quantos médicos Belo Horizonte precisa, de quantos enfermeiros precisa, quanto que Belo Horizonte oferece para o médico e quanto que os médicos pedem, afinal de contas, porque Belo Horizonte consegue contratar médicos, Rodrigo? Você pode repetir a pergunta, Garcia, por favor? De quantos médicos Belo Horizonte precisa hoje e enfermeiros? Tá. Secretário, qual o número que Belo Horizonte precisa hoje de médicos e enfermeiros, né? O Garcia está citando uma certa dificuldade, talvez, se contratar novos profissionais. Existe essa dificuldade? Existe sim, mas apenas ontem à tarde foram contratados 65 profissionais. Desses, 35 eram enfermeiros e os demais eram médicos. Então a gente tem conseguido, embora com uma rapidez menor do que a gente gostaria, suprir as deficiências de profissionais que o sistema apresenta. Garcia. Agora é o seguinte, tá todo mundo recebendo um monte de informação. Influenza, influenza A, H1N1, H2N3, são 4 tipos de gripes diferentes. Qual que é a mais perigosa? Ok, secretário, o Garcia está citando, né, a variação de vírus da influenza, né, de tipos de gripe, né, tipos gripais. Existe um que seja mais perigoso, que as pessoas devam tomar mais cuidado? Quais os sintomas? Olha, os sintomas da influenza são todos muito semelhantes entre si e com a coronavírus, independente de qual seja o tipo de vírus que está envolvido. Então, todos podem ser potencialmente perigosos. E um dos grandes fatores de risco, os dois grandes fatores de risco são, primeiro, idade avançada e segundo, comorbidades.
Daí a importância de se vacinar para diminuir um pouco o risco e também de se fazer o controle das condições crônicas, né, como diabetes, hipertensão, que são condições que aumentam a gravidade dos quadros clínicos. Mas todos os agentes são potencialmente perigosos.